Vamos agora corrigir nossa 12ª lista de exercício, tá? 12ª, estamos vencendo. Lembrando que a 13ª nós já vimos no dia que nós aplicamos ali, ó, o predicado verbal, verbo transitivo. Nós tivemos aí uma participação em massa dos alunos tirando dúvida, enviando, eu olhando, corrigindo e voltando a tarefa, e após esse trabalho passava o gabarito. Então a 13ª e a 14ª ela já foi enviado e já corrigida aí, tá bom? Enviado o gabarito. Então nossa 12ª, com a graça de Deus, é a última. Depois nós vamos partir para conteúdo bem novos. Vamos aprofundar mais. Então, terminando a nossa revisão de sujeitos, para a gente trabalhar aí durante 1 a 2 semanas somente com predicado, nós vamos, tipos de sujeito, parte 2. Vamos lá? Número 1. A oração sem sujeito caracteriza-se por A, B, C ou D. É a B. Não se atribui o fato a nenhum ser. Se ela é uma oração sem sujeito, ela vai usar verbos, fenômenos da natureza, vai usar o verbo ser, indicando tempo, horário, o verbo fazer, tempo transcorrido, ou se não, o verbo haver com o sentido de existir. Então, a B responde a 1. Número 2. A oração sem sujeito possui apenas sujeito e predicado ou só predicado? Só predicado. A própria expressão diz sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, é a letra C. 3. Anoitecia silenciosamente. Nesta oração, nós temos o quê? A, B, C ou D. Anoitecia, olha, é uma ação, é um fenômeno da natureza. Então, é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. 4. Será muito cedo? Como está calor? Quais são os sujeitos destas oraçõezinhas aí? Olha, o está indicando aí algo da natureza e o muito cedo também natureza. O será e tempo. Então eu tenho 2 orações com verbos impessoais. Eles não admitem sujeito. Impessoal e não pessoa. Então, letra A, exercício 4. 5. Defina o tipo de sujeito desta oração a seguir. Fazia um calor infernal no sertão. Ó, fazia sentido transcorrido. Tempo passado. Eu tenho qual tipo de sujeito? Lembra das regrinhas lá de oração inexistente. O fazia é um verbo impessoal, não admite sujeito. Então, eu tenho aí A, B, ou C ou a D. É a B, oração sem sujeito. Vamos lá. 6. Defina o tipo de sujeito desta oração. Faz 10 anos que cheguei aqui. Olha, o faz está indicando aí tempo também transcorrido. Uma das regrinhas do sujeito inexistente. É um verbo impessoal, não admite sujeito. Então, eu tenho a letra A, B, C ou D? A, D, tá? Exercício 6 é a D, oração sem sujeito, ou podemos chamar de oração ou sujeito inexistente. 7. Defina o tipo de sujeito desta oração. Seriam 4 horas da tarde. Ser, verbo ser, indicando horário. Tá bom? Então, eu tenho outra oração que sujeito inexistente. Oração sem sujeito. 8. Aqui não me cheira bem. Aqui não me cheira bem. Neste exemplo, temos uma oração sem sujeito, pois... Presta atenção na frase. Aqui não me cheira bem. Não há um sujeito possível, não há um agente da ação. Ninguém está fazendo nenhum tipo tendo nenhum tipo de conduta.
né, não estão agindo. Então, também é uma oração sem sujeito, tá? Então, é a letra B, não há um sujeito possível, alguém agindo, fazendo algo. 9, já deve passar de 2 anos. Qual é o tipo de sujeito? Já deve passar, ó, deve passar é uma expressão que não tem como colocarmos aí um tipo de sujeito, tá? É uma locução verbal que indica aí, ó, passar, deve, vem aí anulando um sujeito, impedindo um sujeito para o verbo. Então, essa locução verbal é impessoal, não admite sujeito. Então, mais uma vez, a 9 é uma oração sem sujeito, letra D. 10. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. Cadê o verbo nessa frase? Acariciou. Então, olha aí. Acariciou uma cabeça de galinha. Quem fez isso? Ninguém. O ninguém, mesmo sendo um pronome indefinido, demonstra que alguém, não se sabe quem, um ninguém, tá? Pode ter feito isso na galinha, ou não pode ter feito ao acariciar a galinha. Então, ninguém, mesmo sendo um pronome indefinido, ele ocupa um lugar importante nesse sujeito. Então, se ele ocupa um lugar importante nesse sujeito, ele é um núcleo. Então, eu tenho o que aí, ó? Qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração? Ninguém é um núcleo, e se ele é um núcleo, ele é um sujeito simples. Letra B, tá bom? Então, acabamos, alunos, pais responsáveis, com a graça de Deus, com muito esforço, tá? Conseguimos aqui corrigir nossas listas de exercício. Lembrando que essas 12 listas, elas foram revisões para que a gente ficasse em conteúdo novo e revendo conteúdos passados que vão nos auxiliar nesse trabalho agora do predicado, tá legal? Então eu quero agradecer a todos por ter participado comigo nessas aulas, tá bom? Estou sentindo falta de uns 5 coleguinhas que nunca tem dúvida, não pergunta, e isso preocupa muito a professora Adriana, e eu espero muito que vocês estejam aí na casinha de vocês se cuidando. E não deixem de rezar. A sua maneira, converse com Deus, para que essa nossa situação da pandemia passe bem mais rápido. Mas se você se cuidar daí e eu me cuidar daqui, significa que nós, as energias positivas, vão afastar esse vírus para bem longe. Ele vai sempre existir, mas que ele fique bem longe das nossas famílias, da nossa cidade, da nossa nação, se possível, do mundo. Então, eu quero dizer a vocês um bom final de semana. Daqui a pouquinho já é o almoço, um bom almoço. E lembre-se, o que vocês escreveram naquelas cartinhas da Páscoa, a carta afetiva, falando da importância, do amor que você sente pela sua família, que não seja esquecido. Sempre relembre o tanto que a sua família é importante. Aproveite este momento, mesmo que estamos nessa ansiedade de voltar tudo ao normal, mas que você não deixe o seu abraço, o seu beijo, o seu ouvir os seus familiares, tá? Mentalmente, um forte e afetuoso abraço a vocês, alunos do 7º ano, e a vocês, pais. E obrigado pela compreensão, muitas vezes os nossos errinhos técnicos, a minha dificuldade com a informática, mas por amor a vocês, eu estou conseguindo sanar muitas coisas e aprender diversas coisas que eu não sabia. Então, um bom final de semana, uma produtiva tarde para todos. E um beijo no seu coração. Bom final de semana.